Uma das coisas que sempre caracterizaram bastante esses cafés literários que realizamos, foram mais de 200, foi o processo pedagógico mesmo da escrita, e isso é muito salutar. Eu, particularmente, aprendi muito sobre a escrita nesses nossos encontros. E eu gostaria de aproveitar aqui, o nosso escritor, eu pedi ao Sandenberg que fale um pouco sobre o seu processo criativo de escritor, porque certamente nós temos aqui futuros escritores, aí os meninos que já estão pensando, quem gosta de ler, gosta de escrever, né? E é interessante como nasceram muitos escritores desses nossos encontros. Pessoas que apenas visitavam, iam lá, batiam papo e tudo, e começaram a trocar os textos, e de repente surgia ali o escritor, né? Porque o escritor precisa desse diálogo, precisa dessa troca de experiências. E, Sandenberg, deixa com você falar um pouco sobre o seu processo criativo enquanto escritor, sim, para os jovens escritores aí que querem ingressar. Isso é um tema interessante porque, assim, hoje em dia, com o advento dos mecanismos de informacionais, como o próprio WhatsApp e todos esses atributos que facilitam a escrita hoje em dia, a escrita no sentido criativo, não a escrita propriamente dita, no sentido de você escrever de punho, né? A gente sabe que, por mais... lê-se muito hoje em dia, porque o jovem hoje em dia está atrelado a essa situação das tecnologias e terminam tendo que ler muito para poder passar suas mensagens, comunicar-se uns com os outros, que é muito mais rápido do que em todos os outros tempos. Então, isso já coloca esses adolescentes, ou até mesmo jovens de hoje, numa situação de veementemente escritores, e o que é muito legal. Você pode pegar, por exemplo, um aparelho celular e você fazer várias situações e colocar você na linha de nomes que fazem parte, como os youtubers, como outros nomes aí de pessoas que usam esse recurso e terminam entrando na linha da literatura, o que é fantástico. Porque existe uma coisa muito legal hoje em dia, que é o fato de estar diante dessas situações, e isso permite muito que o jovem possa utilizar esse recurso a seu favor. Lógico, em virtude de haver uma sociedade que muitas das vezes não sabe ainda lidar totalmente com esse recurso, há de se ter muito cuidado, de fato, não é? Uma orientação é muito eficaz no sentido disso. Mas olha só, nós temos escritores extremamente inteligentes aqui, que não deixa a desejar para quem é escritor lá de fora. Schopenhauer costumava dizer assim, que existem 3 tipos de escritores. Aqueles que escrevem porque já leram. O próprio Bakhtin dizia que o texto é neutro, né? A neutralidade do texto, ou seja, todo momento que você lê, quando você passa a escrever aquilo que você lê, então esse texto já não é seu. Ele já deixa de pertencer a você, porque ele vai se reconstruindo a partir das outras leituras. Isso é fantástico. Então, assim, existe esse escritor que escreve porque já leu e é manifestado nessa leitura, e se manifesta através dessa leitura, e termina sendo escritor também. E existe aquele escritor que, na hora que está escrevendo, vai pensando, vai escrevendo, vai pensando, vai escrevendo, e é uma coisa simultânea. Isso é extremamente criativo. Mas existe aquele escritor que pensa. Depois que pensa, ele escreve. E aí esse escritor é o mais raro. É o mais raro porque geralmente o que ele escreve é inédito. Está entendendo? Então isso é o que é fantástico. Aí você tem aqui, por exemplo, na nossa literatura, você vai ter, por exemplo, aqui, eu estou aqui diante de Ana Cláudia. Você quer falar da história do Rio Grande do Norte, no que diz respeito ao período da Segunda Guerra Mundial? As transformações, os prédios antigos, histórias fantásticas referentes a esse período aí, está aqui. Você encontra aqui. Criativa, inovadora. Você quer falar sobre as histórias dos engenhos? Você tem aqui. Né? Um livro maravilhoso, que por sinal adotei todos os 2 na escola que eu dou aula. Você quer falar sobre a Idade Média, o trovadorismo, essas coisas todas? A literatura medieval? Está aqui.
Está entendendo? Jadson Carvalho. Também é professor de História. Você quer falar sobre a literatura oriental, que é a literatura fantástica do Oriente? Está aqui. Conto das Terras Desnudas. Extremamente criativo. Se existe um nome na nossa literatura, um cara extremamente criativo, que era além do tempo dele, foi esse cara aqui. Machado de Assis. Os adolescentes acham chato pra caramba. Dizem assim, poxa, isso é chato, ninguém aguenta ler isso. Mas você já parou para pensar, como já disse Ítalo Calvino, por que a gente precisa ler os clássicos? Porque ele nos dá fomento, alimento e, acima de tudo, permite que a nossa criatividade seja aguçada. Isso é legal. Então, você precisa ler Allan Poe? Edgar Allan Poe é bom, muito bom. Mas está aqui, ó. Sabe o que é isso? Contos da Escuridão e Rutilâncias. Sabe do que é esse livro? Dele. Tem um cara aí. Então, assim... Pois é, todos os gêneros da literatura você encontra na literatura potiguar. Tá? Foi diante dessa situação de que eu sempre tive contato com a literatura desde muito pequeno, e uma das coisas que me permitiu que eu escrevesse foi o fato de que eu descobri, através da escrita, que eu posso usar isso de maneira benevolente. Ou seja, eu posso usar isso porque a literatura ela é informacional, a literatura ela aguça a criatividade, a literatura ela faz com que você sonhe realmente. É a mesma coisa de você deixar, por exemplo, uma criança brincando. Quando uma criança está brincando, gente, ela já está produzindo literatura. Por quê? Porque ela está criando um personagem. Isso é o quê? É ser escritor. Uma criança, quando brinca que cria um personagem, ela é uma escritora já. Porque ela criou um personagem. E a partir do momento que ela faz isso, então cada um de nós, bota na cabeça de vocês, o adolescente ele já é escritor por natureza. Sabe por quê? Se ele levar em conta que ele tem um nome, a partir do nome dele ele já é um escritor. Procura saber a história do teu nome. Vai construindo por aí toda essa historicidade que você vai ver o quanto você vai se descobrir. Aí, diante dessas circunstâncias, eu disse, não, eu posso levar a história, eu posso levar a poesia, eu posso levar tudo isso também de maneira para fazer o bem às outras pessoas. Então, aí eu parei e disse, hoje eu sou biblioterapeuta. Eu trabalho com leitura de maneira terapêutica, ou seja, eu trato pessoas com leitura. Então, durante algum tempo, eu tratei portadores de câncer com leitura. Hoje eu trago a leitura para dentro da sala de aula, contando histórias, transformando alunos que muitas das vezes são complicados, são difíceis de lidar com eles, mas aí eu trago a literatura para eles, apresento a literatura para eles, vou mexendo com isso e, de certa maneira, eles se veem tocados. E aí foi daí que eu escrevi o livro, Janela da Alma, que, na verdade, fala exatamente desse momento transformacional que é a literatura. Eu trago vários registros antigos também sobre a questão da importância do livro, da importância do escritor, por que é importante ler, por que é importante escrever e por que o livro é um objeto tão importante. Agora, basta querer. Nenhum escritor é escritor se não for, primeiro que tudo, leitor. Ele tem que ser leitor. Porque todo escritor é 90% leitura e 10% suor. É fato. Agora, numa sociedade que, segundo estatísticas, a gente vê... eu não vou nem para Brasil, de modo geral, viu, Aloysio? Eu não vou nem tratar de Brasil, mas vou pegar apenas Rio Grande do Norte. A gente está tendo um cuidado muito grande. Eu estive na Funcart recentemente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a biblioteca que funciona na Funcart? Carlos Furtado conhece, porque Carlos Furtado já... Carlos Furtado é Carlos Furtado. Né? Carlos Furtado, né? Eu quero até dar uma salva de palmas para você, viu, Carlos Furtado? Porque você como... Um dos responsáveis, um dos grandes responsáveis pelo plano municipal do livro da leitura, representando aí a Funcart. Uma homenagem nossa, Estado Literário. Então, assim,
Esmeralda Siqueira é uma biblioteca que poucas pessoas conhecem. Se você procurar o endereço desta biblioteca, vai aparecer, sabe aonde? Solar Bela Vista. Que nem biblioteca tem. Porque o Solar já pertence ao SESI. Então, assim, não tem essa biblioteca lá. Pode procurar. Se você tiver celular com internet aí, procura aí. Biblioteca Esmeralda Siqueira. Vai dar exatamente Solar Bela Vista. O que é um absurdo. Mas está lá. Aí, quando você vai procurar a biblioteca lá dentro da Funcart, sabe o que acontece? Está de férias. Sabe por quê? Porque ela é usada para fazer inscrição disso, inscrição daquilo outro. Ou seja, ela funciona mais como secretaria do que biblioteca. E, no final das contas, a gente fica preocupado com isso. Porque nós somos professores, educadores, incentivadores da leitura e, acima de tudo, escritores preocupados com a literatura potiguar. Então, enquanto não existir uma gestão preocupada com isso, e nós, que somos preocupados com isso, que aí é a luz que você, Carlos Furtado, apontou, de suma importância, e graças a Deus, falta só a comissão assentar. Quando a comissão estiver assentada, a gente vai trabalhar. Sabe por quê? Porque são de pessoas competentes, que realmente defendem a literatura, que vai fazer com que isso aconteça. Então, a gente precisa pensar no jovem, com manifestações como essas, com elementos como esse, com essas bibliotecas abertas, para atender o jovem, com mecanismos inovadores, capazes de fazer com que eles acreditem que eles têm potencial de escritor. É nisso que eu acredito, e é nisso que os professores têm que levar para a sala de aula. Ok? Obrigado, Vandenberg. Gustavo.